Oi, pessoal, eu sou a Helena e hoje eu vou fazer uma revisãozinha com vocês a respeito de bioeletrogênese e sistemas de controle. Eu escolhi começar por bioeletrogênese para a gente compreender bem o que é o potencial de ação, como funciona a ativação dos canais de sódio, dos canais de potássio, para depois a gente ir para sistemas de controle. É como se a gente fosse ver primeiro o micro, que acontece celularmente, para depois a gente entender o macro, que é o funcionamento fisiológico do corpo como um todo. Eu acho que essa ordem faz mais sentido e também a gente consegue conectar os dois conteúdos de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Eu vou começar falando sobre potencial de membrana. Talvez algumas coisas já estejam muito claras na cabeça de vocês, mas mesmo assim eu vou repetir, porque eu acho que entendendo muito o básico, o funcionamento bem simples mesmo da célula e do corpo, a gente consegue compreender a maioria das coisas que acontecem mais complexas, né? Então, os casos clínicos, exercícios mais difíceis, só usando um pensamento lógico, assim. Eu acho que essa é a parte boa da fisiologia. Se a gente entende bem o conceito, é fácil destrinchar a partir do conceito. Então, falando de potencial de membrana, a gente viu que existe um movimento de substâncias, moléculas e íons do meio intracelular para o meio extracelular, certo? E o movimento dos íons do meio intra para o extra é o grande causador do que a gente chama de potencial de membrana, que é uma diferença de potencial entre esses dois compartimentos. Nas nossas células, o meio interno é mais negativo e o meio externo é mais positivo, o que faz com que o nosso potencial de membrana no repouso gire em torno de menos 60, menos 70 milivolts. Isso acontece principalmente por causa das concentrações de sódio e potássio, porque a gente sabe que tem muito mais sódio fora da célula do que potássio dentro. Ou seja, o meio interno se torna mais negativo, por isso nosso potencial de repouso negativo. É importante destacar, entretanto, que não são só o sódio e o potássio os responsáveis pela diferença de potencial, e também não são os únicos que se movimentam por meio da célula. Existem outros íons importantes, como o cálcio e o cloreto, por exemplo. E o que movimenta esses íons para dentro ou para fora da célula? Bom, a gente tem que entender que o que vai fazer o movimento do potássio, por exemplo, vai ser tanto o gradiente de concentração do meio intra e do meio extra, como também o gradiente elétrico. Então, são as forças elétrica e a força química que são importantes para a gente entender o movimento dos íons. A gente vai ver mais para frente também que a permeabilidade da membrana aos íons também é muito relevante para entender o movimento. Mas isso eu vou conceituar mais para frente com a equação de Goldman. Bom, e também é importante destacar que a passagem de uma fração quase desprezível de íons já é responsável por gerar uma grande alteração no potencial de membrana. Isso é um conceito, a gente consegue calcular isso através de fórmulas, mas é importante que vocês tenham isso na cabeça conceitualmente mesmo. Então, o que é a equação de Nash? Agora a gente já entendeu o que é um potencial de membrana, e agora a gente vai entender o que é o potencial de equilíbrio para um determinado íon, que é basicamente um equilíbrio entre a força química e a força elétrica em módulo. E por que é importante a gente entender? Porque quando a membrana é permeável a somente um íon, o potencial de repouso dessa membrana se assemelha muito ao potencial de equilíbrio do íon em questão. Então, a gente viu na prática que, tendo em vista que a membrana é permeável a somente um único íon, a gente tinha os potenciais de equilíbrio dos íons e o potencial de repouso, e a gente conseguia dizer qual provavelmente era o íon que era permeável ou não. Isso só por meio da compreensão do que por exemplo, a gente tem o íon sódio. Quando o íon sódio entra na célula, a tendência da célula é se tornar mais positiva, certo? Porque ele é um cátion. E aí, avaliando as concentrações de sódio do meio intra e extra, a gente consegue avaliar a tendência de movimentação do íon por gradiente de concentração. Então, por exemplo, se o gradiente de concentração fora está mais alto, a tendência é que ele entre. E ele entrando vai tornar o potencial de membrana mais positivo. Então, aí é fácil você ver, dizer assim qual que vai ser o sinal do potencial de equilíbrio desse íon. Mas também tem a fórmula, a equação de Nash na fórmula, com as suas variáveis aqui, né? A gente tem a constante dos gases, a temperatura, que deve ser usada em Kelvin, a valência do íon, que, por exemplo, se for cálcio, vai ser mais 2. Importante o sinal para a gente conseguir determinar certinho o sinal do potencial de membrana. A constante de Faraday e a concentração extra e intracelular do íon. Então, provavelmente na prova vão pedir para vocês fazerem
um cálculo. Como eu falei, tem como vocês pensarem logicamente para eliminar algumas questões, mas se for necessário usar o cálculo, é importante que vocês decorem a fórmula. E também é importante a gente definir o conceito de força eletromotriz. Então, cada íon que atravessa a membrana vai impulsionar o potencial de membrana em direção ao seu próprio potencial de equilíbrio. Por isso que eu falei, se a membrana for permeável a um único íon, provavelmente o potencial de membrana do repouso vai ser igual ao potencial de equilíbrio do íon. Mas a força eletromotriz é calculada pelo potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio do íon. Agora, falando sobre a equação de Goldman, ela é importante porque, apesar da gente supor com a equação de Nash que a membrana seja permeável a somente um íon, isso raramente acontece. E a equação de Goldman também leva em conta a permeabilidade dos íons em questão. Isso é muito relevante para a gente entender qual que é a tendência e também como que vai funcionar o cálculo do potencial de repouso. Essa é a fórmula. E é importante a gente entender que o potencial de repouso da célula vai ficar muito semelhante ao íon que ela tiver uma maior permeabilidade. Nas nossas células, por exemplo, o nosso potencial de membrana em repouso se deve principalmente ao potássio, porque nossas células são muito mais permeáveis ao potássio do que aos outros íons. E eu também destaquei aqui, falando sobre a bomba de sal de potássio, a gente sabe que ela é a grande mantedora da diferença de gradiente de concentração do meio intra para o meio extra, mas ela não é a responsável pelo potencial de repouso, tá? Ela tem uma participação indireta. Ela é importante porque ela mantém as constantes do potencial de equilíbrio para sódio e para potássio, mas não é ela a grande causadora. O que realmente gera o potencial de repouso é a permeabilidade do íon e o gradiente de concentração. Agora, falando sobre o potencial de ação. Então, até agora a gente estava falando sobre o potencial de repouso, mas em algum determinado momento, esse potencial de repouso vai ser perturbado. E não é qualquer perturbação que vai desencadear o potencial de ação, isso é muito importante. É a partir de atingir um limiar de estabilidade que essa perturbação vai desencadear um potencial de ação ou não. Então, é uma perturbação do potencial de repouso por movimento dos íons. A membrana nas nossas células se torna mais positiva, mas o potencial de membrana diminui em módulo, porque a deflagração do potencial de ação ocorre pela abertura dos canais de sódio. E pensando pelaquela lógica que eu expliquei anteriormente, a entrada do sódio vai tornar a nosso potencial de membrana mais positivo, mas menor em módulo. E conceituando para vocês o que é o limiar de estabilidade, é o valor mínimo de alteração transmembrana capaz de permitir a abertura efetiva dos canais de sódio e voltagem dependentes para gerar um potencial de ação. Bom, mas antes da gente ir para o passo a passo do desencadeamento do potencial de ação, preciso explicar para vocês como que funciona o canal de sódio e o canal de potássio, que são os dois íons que vão ser a base para a gente compreender despolarização, repolarização e hiperpolarização. Então, o canal de sódio voltagem dependentes tem 3 conformações basicamente: aberto, fechado e inativado. Quando a gente está no repouso, os canais de sódio estão fechados e vai acontecer alguma alteração no potencial de membrana que vai deflagrar a abertura dos canais. Por isso que a gente fala que os canais de sódio são voltagem dependentes. Uma vez que esse canal é aberto, existe um aumento da permeabilidade dos íons sódio que tendem a entrar para dentro da célula. Porém, depois que isso acontece, ocorre a inativação do canal. A inativação é deflagrada junto com a ativação, digamos que é o potencial, é a diferença de potencial, a mudança da membrana, que vai desencadear tanto a abertura dos canais quanto o fechamento. Porém, a gente diz que a inativação dos canais é tempo dependente, ou seja, ela vai acontecer num determinado tempo que é fixo, que não vai depender de um estímulo exterior. Então, depois que ele se abre, esse canal vai se inativar depois de um determinado tempo. E o fechamento, sim, vai acontecer com a repolarização. Ou seja, vai acontecer quando existir a abertura dos canais de potássio, que vão passar para fora da célula, e vai repolarizar essa célula. Então, a gente pode dizer que o fechamento dos canais de sódio é voltagem dependente também. Então, as 3 conformações, aberto depende de voltagem, inativo depende de tempo e fechado depende de voltagem também. Agora, falando sobre os canais de potássio e voltagem dependentes, ele também é desencadeado pelo mesmo limiar de estabilidade,
porém eles se abrem com um atraso com relação aos canais de sódio. Então, normalmente eles se abrem quando o canal de sódio está inativado. Isso permite com que exista o vazamento do potássio e uma repolarização da célula, porque com o vazamento de cátions é natural que a membrana se torne mais negativa novamente. Bom, então eu coloquei aqui as etapas, né? Então, primeiramente, a gente tem a despolarização, que é a perturbação do potencial de equilíbrio, que para desencadear o potencial de ação é necessário atingir o limiar de estabilidade. Então, ocorre a abertura do sódio, e com a abertura dos canais de sódio, a gente tem um fenômeno chamado de feedback positivo, que quanto mais canais de sódio se abrem, mais esse potencial de membrana vai se tornar positivo e mais canais de sódio vão se abrir. Então, isso garante a propagação do potencial de ação, ele sendo autorregenerativo. Em segundo, a gente vai ter... Eu coloquei aqui o aumento da condensação. Em terceiro, a gente vai ter o aumento da condutância ao potássio, que vai ser a repolarização. Então, enquanto existe na despolarização e no desencadeamento do potencial de ação um aumento para a condutância do sódio, a gente tem uma tendência ao aumento da condutância ao potássio, porém ele é mais lento. E, por fim, a hiperpolarização, que acontece quando os canais de potássio demoram um pouco mais para se fecharem. E, por isso, existe uma saída maior de potássio, que torna o potencial de membrana mais negativo ainda do que ele era no início. Bom, agora compreendendo como que funciona a abertura e fechamento dos canais, tanto de sódio quanto de potássio, e como que se dá essa etapa do potencial de ação, a gente consegue entender o conceito de período refratário, que pode ser absoluto ou pode ser relativo. O absoluto, ele acontece logo depois que a despolarização acontece e o potencial de ação é gerado. Ou seja, já existiu a abertura dos canais de sódio, o sódio já entrou dentro da célula e eles se tornaram inativados, por questão de tempo dependente. E nesse momento em que os canais de sódio estão inativados, não é possível deflagrar outro potencial de ação. E o período refratário relativo, ele ocorre no final do potencial de ação, e é possível gerar um outro potencial se o estímulo for maior do que o normal, para que mais canais de sódio sejam excitados, digamos assim, e consigam novamente se abrir para despolarizar a célula. Então, eu coloquei aqui um exemplo da aula prática, porque é uma coisa que me gerou muita dúvida quando eu estava fazendo a matéria, e eu gostaria muito que vocês compreendessem. Vou tentar explicar. Se ficar muito confuso, podem me mandar mensagem depois. Eu coloquei assim: se o potencial de ação segue o princípio do tudo ou nada, que é o que a gente sabe, que esse limiar de estabilidade acontece ou não, é uma linguagem binária, sim ou não, 1 ou 2. E uma vez atingido o limiar, ele ocorre com uma amplitude que independe do valor de corrente que eu estou, ou seja, tanto faz se o estímulo for mais forte ou mais fraco no desencadeamento desse potencial de ação. Se acontecer o limiar de estabilidade, o potencial de ação vai ter a mesma amplitude. Por que no caso clínico a gente viu que existia um caso de potencial de membrana lento em ascensão e menor em altura do que o normal? Isso me colocou muito em dúvida, até para compreender assim, mas se é tudo ou nada, como que a amplitude do potencial de ação pode ser menor? E se sim, por quê, né? Bom, isso a gente tem que entender duas coisas diferentes aqui. Quando a gente está falando de estímulo externo, quando a gente está falando de algo que estimula a célula, a gente entende que isso pode ter diferentes graus de estímulo, né? De força, por exemplo, para você gerar uma despolarização na membrana, que daí vai atingir ou não o potencial de ação que vai ser deflagrado. Porém, quando a gente fala de potencial de ação, a gente tem que pensar muito nos canais de sódio e voltagem dependentes, porque é com a abertura dos canais de sódio e voltagem dependentes que esse potencial de ação vai se propagar. Então, por mais que, por exemplo, eu estimule uma célula, essa célula alcançou o limiar de estabilidade, o potencial de ação foi deflagrado, se existir um defeito nos canais de sódio e não existir a abertura desses canais de sódio para a entrada de sódio dentro da célula, eu vou ter esse potencial de ação prejudicado, certo? Então, foi o que a gente viu naquele caso da toxina das saxitoxinas, né? Das bactérias que liberavam saxitoxinas. Então, o limiar era atingido, porém nem todos os canais de sódio eram abertos porque existia essa toxina impedindo. Então, com o menor número de canais de sódio e voltagem dependentes, isso acabou influenciando no potencial de ação.
Então, são coisas diferentes, assim. O potencial de ação pode ter, sim, a sua amplitude prejudicada por causa de coisas micro, intracelulares, assim, como, por exemplo, uma toxina. Um defeito também nos canais de sódio pode gerar problemas no potencial de ação. Bom, agora falando sobre a importância da mielinização. Então, a gente sabe já que os axônios que são mielinizados possuem uma maior velocidade de condução por conta da existência da barreira da bainha de mielina, que gera um isolamento elétrico e, consequentemente, diminui a capacitância, ou seja, diminui a quantidade de tempo que essa membrana está armazenando carga e, consequentemente, tem um aumento da condutância de determinado íon. Então, a gente pode colocar aqui a capacitância e a condutância como sendo coisas opostas, porque a capacitância vai ser a tendência de armazenar íons e a condutância é a tendência de que esses íons se propaguem. Nos axônios mielinizados, a gente tem os canais de sódio concentrados do nódulo de Ranvier com uma alta densidade. Então, apesar de, digamos assim, o axônio que é mielinizado ter canais de sódio em toda a sua extensão e o mielinizado ter canais de sódio só nos nódulos de Ranvier, a concentração desses canais é muito mais alta, o que permite um maior fluxo, uma maior propagação. E a condução é do tipo saltatória justamente por conta da bainha de mielina, em que não há uma propagação nos locais em que tem essa bainha cercando. Coloquei aqui também importante que a corrente iônica de determinado íon vai depender da força eletromotriz e também da condutância desse íon. Então, quanto maior a condutância, maior a corrente iônica. Por isso que a gente viu, se tiver um prejuízo nos canais de sódio, vai prejudicar a condutância desse íon, logo vai ter uma dificuldade de passagem de corrente e, consequentemente, problemas no potencial de ação. Bom, agora a gente vai para a parte de teorias do sistema de controle. Então, tudo isso que a gente está falando sobre potencial de ação fica muito mais claro quando a gente vê o macro, que é o que é importante para a gente na fisiologia, né? Então, o organismo, ele tem influências tanto do meio externo quanto interno, e a gente tem que se adaptar a essas influências, isso que a gente chama de homeostasia, que é um conceito da fisiologia que é muito importante. Então, normalmente o nosso corpo possui padrões de referência, possui variáveis com padrões de referência, e a partir de estímulos, essas variáveis são alteradas e elas precisam ser percebidas pelo corpo para gerar uma ação, uma determinada ação, para que se retorne aos set points iniciais, que são essas variáveis, né? Então, os sensores, os transdutores, são os responsáveis por captar o que está acontecendo no meio externo. Então, por exemplo, uma variação de temperatura, uma variação de frequência cardíaca. E esses sinais são mandados por meio de vias aferentes para um sistema integrador, que no caso aqui a gente destaca muito o sistema nervoso central, mas a gente também tem o sistema endócrino como um grande centro integrador, ou seja, ele vai ser responsável por captar essas informações que estão sendo enviadas pelos sensores e retransmitir para fazer alguma coisa sobre isso para voltar aos set points iniciais. Então, eles mandam estímulos através das vias eferentes para os efetuadores, que pode ser um órgão ou uma glândula que vai realizar uma ação com o intuito de retornar à homeostasia inicial. Bom, agora a gente consegue compreender o conceito de estabilidade também. Então, a gente viu que os sensores vão ser responsáveis por receber os sinais enviados tanto do meio interno quanto do meio externo, para mostrar para a gente que está tendo alteração em alguma das variáveis, algum dos set points do nosso corpo. Então, esse estímulo vai ter uma amplitude e vai ter uma duração. E a gente também pode entender que esses estímulos podem ter uma frequência e uma velocidade. E o estímulo vai gerar uma mudança no potencial de membrana no local de transdução, que é chamado de potencial receptor, que não é voltagem dependente, uma vez que ele pode ser deflagrado por estação mecânica, por estação química, térmica ou elétrica. E esse potencial receptor, ele é local e ele é decremental. Então, com o passar da distância de onde está acontecendo esse potencial receptor, ele vai diminuindo. E normalmente possui uma amplitude menor do que o potencial de ação. Porém, esse potencial receptor vai ser o responsável por deflagrar o potencial de ação, porque ao chegar na zona de gatilho, ele pode ou não desencadear o potencial de ação, dependendo se alcançou o potencial limiar. Aí, quando a gente fala de potencial de ação,
A gente já entende que, no geral, eles têm a mesma amplitude, caso não tenha defeitos no canal de sódio, conforme eu mencionei anteriormente. E o que vai determinar a resposta de um determinado sistema, se vai ser uma resposta mais intensa ou não, vai ser a frequência com que esses potenciais ocorrem. Ou seja, o estímulo inicial pode até ser mais forte. Se a gente for pensar em pressão, a pressão pode estar até mais alta. Mas essa pressão vai ser responsável por desencadear um potencial receptor, que na zona de gatilho vai desencadear um potencial de ação, que vai ter a mesma amplitude, independente se a pressão é mais alta ou mais baixa. A resposta do corpo vai se dar, entretanto, pela frequência desses potenciais de ação. Então, uma maior pressão vai desencadear mais potenciais de ação. Que, por consequência, vão ter uma resposta mais aguda do nosso corpo, fisiologicamente falando. Então, eu coloquei aqui para vocês a diferença entre os dois. Então, o potencial receptor, ele tem uma variação de voltagem graduada, ele também é chamado de potencial graduado. A amplitude dele diminui com a distância, ele não é autorregenerativo, ele não se propaga em longas distâncias. Já o potencial de ação, no geral, tem a mesma amplitude, se propagam sem alteração em longas distâncias, muito por conta da sua questão de regeneração pelo feedback positivo dos canais de sódio. E é ele que vai deflagrar uma resposta do nosso corpo ao estímulo inicial. E eu coloquei 2 exemplos disso na prática do nosso corpo para a gente compreender um pouquinho melhor. Então, no caso do reflexo baroreceptor, a variável que a gente está analisando aqui é a pressão. Então, por exemplo, se a gente está deitado e a gente vai levantar abruptamente, quem vai corrigir essa pressão, essa alteração de pressão, são os baroreceptores, que são localizados na aorta e no seio carotídeo. Então, os sensores estão localizados na aorta e no seio carotídeo. O centro integrador é o núcleo do trato solitário, e a consequência do nosso corpo vai ser uma tendência a tentar reduzir a pressão. Como que isso acontece? Quando acontece o aumento da pressão, a gente vai ter um aumento de número de impulsos nervosos que seguem pela via aferente, porque os sensores vão desencadear potenciais de ação e vão transmiti-los por meio da via aferente, até o núcleo do trato solitário, que é o centro integrador, que vai realizar uma ação por meio de vias eferentes. Então, ele vai fazer a ativação do sistema parasimpático através do nervo vago, que inerva o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular. E também por meio da liberação do neurotransmissor acetilcolina, que tem como tendência no corpo de reduzir a frequência cardíaca. No coração, né? Então, isso eu tinha mencionado antes que um grande integrador é o sistema endócrino também por causa disso, né? A acetilcolina também é um hormônio. E também ele faz isso por meio da vasodilatação a níveis de vasos. Então, ele aumenta a vasodilatação dos vasos para que ocorra um maior fluxo sanguíneo e uma diminuição da pressão. O contrário também é verdade. Então, quando a gente tem uma diminuição da pressão sanguínea, vai ter uma diminuição dos potenciais nervosos, uma diminuição dos potenciais de ação que são deflagrados, e uma ativação do sistema simpático, através do nervo cardioacelerador, que vai transmitir um neurotransmissor noradrenalina e que vai gerar o aumento da frequência cardíaca e a vasoconstrição a nível de vaso. Então, isso é importante para a gente entender que quando a gente está ativando o parasimpático, a gente está inativando o simpático e vice-versa. Um outro exemplo que a gente tem é do reflexo patelar. A imagem ficou bem ruim, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Aí é mais fácil. Aqui a gente vê que... Só um minutinho. Nós temos estímulos graduados, né? São 3 estímulos diferentes. Porém, só um deles foi responsável por desencadear o potencial de ação que acontece aqui na sua amplitude fixa, certo? E o desencadeamento desse potencial de ação na região de ativação aqui vai ser propagado até as vias aferentes do sistema nervoso central, que vai produzir uma resposta que é a contração muscular do quadríceps e a inativação do bíceps. Então, a gente consegue entender que quando ocorre a contração dos agonistas, os antagonistas devem ser inibidos. E então a informação ativa o quadríceps através de um interneurônio excitatório e inibe o bíceps através de um interneurônio inibitório. Porém, a gente tem que lembrar que mesmo o interinibitório
o interneurônio inibitório, ele é excitado, ou seja, ele foi despolarizado quando acontece o reflexo patelar. Porém, o que esse interneurônio inibitório vai fazer é hiperpolarizar o motoneurônio do bíceps. Então, o inativando. Então, quando acontece o reflexo patelar, quando a informação chega no sistema nervoso central, existe a despolarização e desencadeamento do potencial de ação, tanto para o neurônio excitatório quanto para o neurônio inibitório, mas cada um deles vai gerar uma consequência diferente no motoneurônio. Esse aqui eu coloquei, é um print da própria aula do professor, para a gente lembrar os conceitos de ganho e de erro remanescente, falando do sistema de controle, né? Então, a gente tem aqui no caso da pressão, esse é um caso de hemorragia, em que a pressão estava em 100, e por conta da hemorragia, ela foi para 75, então teve uma perda rápida de sangue que gerou isso. O organismo vai detectar a diminuição da pressão e vai tentar corrigir. Então, o ponto de ajuste inicial era 100, porém, depois da correção, ele consegue chegar só em 95. E essa diferença do 100 para o 95 é chamada de erro remanescente. E o ganho é a relação da correção que foi feita. Então, foi feita uma correção de 20 dividida pelo erro remanescente, que é 4. Quanto maior o ganho, maior a efetividade do sistema para conseguir corrigir uma determinada variável que sofreu alteração. E daí, por fim, eu coloquei, acho que 2 questões para vocês, lembrando um pouquinho de tudo que a gente falou sobre potencial de repouso, equação de Nash e equação de Goldman. Então, vamos considerar um axônio em repouso, cujo potencial de equilíbrio para o potássio é de menos 89 e de sódio é mais 89. A gente tem que entender que o potássio é um cátion. Então, quando ele entra na célula, ele torna o potencial de membrana mais positivo. Se o potencial de membrana dele está negativo, é porque ele está saindo da célula. Então, a sua concentração intracelular, nesse caso, provavelmente é maior do que a extracelular, certo? Por gradiente de concentração, a tendência dele é sair. Já no caso do sódio, é o contrário. Ele é um cátion também, só que o potencial de membrana está positivo. Isso significa que provavelmente ele está entrando na célula. Então, a concentração extracelular dele é maior do que a intra. E por fim, nessa questão aqui, a gente tem um ânion monovalente X, que a concentração interna é de 10 e a externa é de 130. E o potencial de repouso da célula em questão é de menos 75. A gente precisa achar o potencial de equilíbrio para esse íon, e eu achei através da equação de Nash mesmo. Então, substituí aqui as variáveis e encontrei que o potencial de equilíbrio é menos 51 milivolts. A gente sabe que ele é um ânion e o potencial de equilíbrio dele está negativo. Então, a gente consegue entender que a tendência dele é de entrar dentro da célula. E se a tendência dele é de entrar dentro da célula, provavelmente é porque a concentração extracelular é maior do que a intracelular, certo? Ou seja, para a gente conseguir gerar um efluxo desse íon, para a gente fazer com que ele saia, seria necessária uma energia metabólica, então seria um transporte ativo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Eu coloquei obrigada aqui. Mas enfim, é isso.